Números, entre a promessa e a rebeldia. Após o chamado à santidade revelado no livro de Levítico, a jornada do povo de Israel continua, agora sob a perspectiva do deserto. O livro de Números não recebe esse nome por acaso, ele registra a longa e conturbada trajetória dos israelitas rumo à terra prometida. Seu nome, porém, não se limita a uma contagem. Trata-se de um verdadeiro relato sobre fé, obediência, desafios e, principalmente, sobre a luta constante entre a esperança e a rebeldia humana. Na tradição hebraica, o livro é conhecido como No Deserto, e talvez esse seja o título mais apropriado para entendê-lo. Não se trata apenas do deserto físico, de areia e sol escaldante, mas de um deserto existencial, onde o povo precisa aprender a confiar em Deus enquanto caminha por uma terra sem garantias visíveis. O cenário é a travessia entre o Egito e Canaã, e o tempo é marcado por provações, murmurações e, ao mesmo tempo, milagres e orientações divinas. O livro começa com Deus instruindo Moisés a organizar o povo em tribos e acampamentos, preparando-os para a viagem. Cada grupo recebe uma posição específica ao redor do tabernáculo, indicando que a presença divina deve estar no centro da vida comunitária. Tudo é pensado com ordem e propósito, como um exército espiritual marchando sob a direção do Altíssimo. Mas a marcha não segue sem obstáculos. Logo após a partida do Sinai, o povo começa a reclamar. A comida, o caminho, o calor, a sede, tudo vira motivo de queixa. É como se a memória da escravidão no Egito se tornasse menos amarga do que os desafios da liberdade. O maná, alimento miraculoso que cai do céu, já não é suficiente. Eles pedem carne, exigem conforto e duvidam das promessas de Deus. Nesse cenário, a liderança de Moisés é testada. Ele carrega o peso das decisões, das cobranças, das rebeliões internas. Em meio à insatisfação geral, surgem levantes como o de Corá, onde líderes desafiam a autoridade de Moisés e Arão, alegando que todos são igualmente santos. Mas a rebelião não é apenas contra os homens, é contra o próprio projeto divino de conduzir o povo. A cada capítulo, vemos um ciclo se repetir: o povo reclama, Deus se ira, Moisés intercede, o castigo vem, o povo se arrepende, e Deus renova sua promessa. É uma dança dramática entre a misericórdia divina e a fragilidade humana. Mesmo diante de milagres como a coluna de fogo, a nuvem que os guia, e a água que brota da rocha, o povo frequentemente se deixa dominar pelo medo e pela dúvida. Uma das passagens mais simbólicas do livro é a missão dos espias enviados para explorar a terra prometida. 12 homens são escolhidos para observar Canaã, e ao voltarem, apenas 2 deles, Josué e Calebe, trazem uma visão de fé e confiança. Os outros 10 espalham pânico, dizendo que a terra é habitada por gigantes e impossível de ser conquistada. O povo acredita na versão pessimista, Réqua, e como consequência, é condenado a vagar pelo deserto até que uma nova geração, mais confiante e obediente, esteja pronta para entrar na terra. Esse momento marca uma virada importante. O tempo no deserto se estende, não por acaso, mas como consequência da incredulidade. O deserto, então, se torna não apenas uma geografia, mas uma escola espiritual, onde o povo é moldado, confrontado, treinado e refinado. Aqueles que não confiam nas promessas acabam ficando pelo caminho, enquanto os que perseveram continuam avançando. O livro de Números também destaca a importância da intercessão. Moisés constantemente ora pelo povo, mesmo quando este se volta contra ele. Sua liderança não é baseada em poder, mas em serviço, em compaixão, em uma profunda ligação com Deus. Em muitos momentos, ele pede que Deus perdoe o povo, que tenha paciência, que lembre da aliança feita com os patriarcas. E Deus, em sua misericórdia, ouve. Mesmo com tantos conflitos, o livro também mostra momentos de vitória. Há batalhas vencidas, leis reforçadas, alianças renovadas. O povo, aos poucos, se aproxima do seu destino. A nova geração começa a se levantar, liderada por Josué, que será o responsável por conduzir o povo na próxima etapa. Entre as cenas mais conhecidas está a da serpente de bronze, levantada por Moisés após mais uma onda de reclamações e punições. O povo, picado por serpentes venenosas, é curado ao olhar para a imagem da serpente colocada num poste. É uma metáfora poderosa sobre olhar para a cura, para o alto, para a obediência. Mais tarde, essa imagem será citada por Jesus como símbolo da salvação. Outro episódio marcante é o de Balaão, um profeta pagão contratado por um rei inimigo para amaldiçoar Israel. Mas em vez disso, Balaão acaba abençoando o povo, mostrando que até os planos dos adversários podem ser revertidos quando Deus está no controle. É uma mensagem clara de que nenhuma maldição pode atingir aqueles que caminham sob a proteção divina. No final do livro, os israelitas já se encontram nas planícies de Moabe, prontos para atravessar o Jordão. A geração que saiu do Egito em sua maioria já não está mais viva.
Agora, os filhos e filhas daqueles libertos devem tomar posse da promessa. Eles receberam instruções, leis, avisos e, principalmente, exemplos do que acontece quando a confiança em Deus é trocada pelo medo. O livro de Números é, portanto, um espelho da jornada humana. Mostra que entre a promessa e sua realização existe um caminho árduo, feito de lutas internas e externas. Mostra que a fé não é apenas crer no destino, mas também confiar no processo. Que a liberdade não é apenas sair da escravidão, mas aprender a viver como povo livre, guiado por princípios maiores que os próprios desejos. É um livro que fala sobre disciplina, coragem, fidelidade e transformação. Um lembrete de que Deus não abandona seus filhos, mesmo quando eles se perdem no caminho. E que o deserto, por mais longo que seja, pode se tornar o lugar onde os corações são renovados e a fé é finalmente enraizada. Números termina com a esperança no horizonte. A terra prometida está próxima, os olhos da nova geração enxergam mais longe, e a jornada de fé continua.